Olá, queridos alunos. Vamos começar então o nosso vídeo 2 sobre os processos de produção, beleza? Então, o que é um processo de produção? Vamos então começar aqui a nossa explanação. Então, o que são? Um processo, pessoal, ele tem como um objetivo, tá? Nos entregar um determinado resultado, tá? Então, no caso, ele vai transformar algo. É um processo de transformação. Então, quando a gente está falando de processos, nós vamos ter uma matéria-prima sendo fornecida para esse processo. Sem essa matéria-prima, não será possível o processo operar, porque é em cima da matéria-prima que o processo vai realizar as transformações necessárias e suficientes para que nós venhamos, tá, a obter um determinado produto. Esse produto, ele pode ser produto final, né, no caso, um produto aí final da empresa, ou ele pode ser um produto intermediário. O que significa o produto final de um produto intermediário? O produto final, ele já vai seguir para a expedição, enquanto que um produto intermediário, ele vai seguir para um outro processo, até que ele se transforme, né, completamente em um produto final, tá? Só que somente esses dois não são capazes aí de operar o processo. O processo recebe uma matéria-prima, mas em si só o processo não consegue transformar a matéria-prima em produto. Ele vai precisar de alguns insumos. Quem são os insumos? Tá? Os insumos, ele vai ser basicamente o funcionário. Então a gente tem tanto um funcionário quanto aqui no caso um robô, tá? Além disso, como insumo, a gente pode ter conhecimento. Então, conhecimento aqui entrando no insumo. Podemos ter uma técnica, tá? Além de conhecimento, funcionário, técnica, a gente pode ter como insumo a nossa energia elétrica ou, no caso, um combustível. Isso daqui tudo para operar o nosso processo. Então, quando eu adiciono um insumo no nosso processo, o nosso processo vai ter as condições de realizar a transformação da matéria-prima em um determinado tipo de produto, tá? Só que ao longo dessa transformação, o nosso processo pode resultar em um subproduto. Quem é o subproduto? É tudo o que a gente não deseja. É o que eu não quero que aconteça, tá? Esse subproduto ele pode ocorrer, como ele pode não ocorrer, tá? Vai depender do processo que você está avaliando. Uma grande gama de processos vão apresentar um subproduto, tá? Então, o que a gente poderia, por exemplo, executar aqui e colocar como um processo, né? Um exemplo de processo. Vamos considerar que a gente tem aqui, né, no caso, né, a elaboração de aula, né, uma elaboração de aula para que a gente possa estar ensinando algum aluno. Então, o processo, por exemplo, eu vou colocar aqui como sendo o processo de elaboração, tá? Do slide. Esse é um processo, beleza? Então, para elaborar o slide, eu vou precisar de uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima? São os livros. Ou, como vocês conhecem do plano de ensino, a referência bibliográfica. Então, para a gente poder fazer o slide,
eu vou ter que pegar um livro, 2 livros, 3 livros. Quanto maior a referência bibliográfica, melhor vai sair a minha aula, porque mais peso eu vou ter, certo? Então, eu vou pegar esses livros e vou começar a transformação, na qual eu vou transformar o que está contido nesses livros no nosso produto. Quem é o nosso produto? O nosso produto vai ser o nosso slide, só que formatado de forma, tá, que vocês consigam entender, que o aluno consiga entender facilmente. Então, aqui, ele vai se transformar em um slide didático. Agora, quem que é o insumo desse processo para poder transformar a referência bibliográfica em um slide didático? Então, o insumo desse processo seria um funcionário que a gente chama de professor. Então, o professor é um dos insumos, tá? Ele vai trabalhar essas referências bibliográficas por meio de um procedimento, tá? E vai desenvolver esse slide didático, vai facilitar esse processo, tá? De entendimento. O professor, para ele poder fazer isso, transformar algo que está em texto, numa referência bibliográfica, e passar algo mais didático para vocês, ele precisa ter o conhecimento de como fazer isso da melhor forma. E para ele poder realizar isso, ele precisa trabalhar com uma técnica, tá? A gente às vezes vai ter que criar, né, algumas listas do que tem que fazer. É um processo que realmente leva um tempo considerável para a gente poder ter um slide realmente bom, tá? Para poder apresentar numa aula. E além disso, ele vai precisar também, olha só, de insumo de energia elétrica. Por quê? Porque hoje o trabalho do professor, ele é muito em cima de computador. Então, eu preciso de energia elétrica para rodar o computador. Sem energia elétrica, eu vou ter que trabalhar com papel, vou ter que trabalhar com escrita no quadro. Tá? Mas mesmo assim, se eu quiser trabalhar num momento que não tem luz solar, eu vou ter que utilizar energia elétrica. Então, esses são os insumos, tá? E subproduto aqui não há. Deste trabalho, não há subproduto. Então, nesse caso aqui, não se enquadraria, tá? Agora, a gente poder trabalhar com outro processo, um processo de um corte, por exemplo, tá? De uma sola de sapato, que é um exemplo que a gente vai abordar mais à frente. No exemplo do corte de uma sola de sapato, os restos, né, da sola, do corte, pode ser entendido como um subproduto. Mas, aí eu vou limpar o meu slide. Olha só, se nós conseguirmos, né, identificar um uso para o nosso subproduto ele é transformado em um produto, beleza? Então, a ideia, né, quando a gente está trabalhando para melhorar os processos, é tentar transformar o subproduto em produto para agregar, né, na receita da empresa. Então, vejam, né, a ideia do engenheiro de melhorar o processo, ela vai e anda juntamente com a ideia do setor de negócios, que é maximizar o lucro da empresa. Então, vamos começar aqui a falar um pouco dos níveis dos processos, porque eu falei do processo, o processo de fazer a aula, né? Mas existe um macroprocesso, que é, no caso, o trabalho do professor em sala de aula. Seria um trabalho, um macroprocesso, né? Mas aqui eu vou usar um outro exemplo que vem, né, lá do meu mestrado, quando eu trabalhei, né, fiz o mestrado na área de usinas de açucarial, e é uma parte, é um macroprocesso que é as moegas. Então, as moegas, elas são um macroprocesso. Dentro das moegas, nós temos alguns processos. Então, olha só, em nível hierárquico, os macroprocessos, tá? Eles englobam todos os processos que existem dentro desse macroprocesso. E aqui nós temos os processos 1, processo 2, processo 3, beleza? Então, a moega seria um macroprocesso. E na empresa, por exemplo, era o setor de moegas.
Então, o setor de Moegas pode ser representado como um macroprocesso. O que existe nesse macroprocesso? Nós temos os processos. E os processos são formados por atividades, tá? Então, dentro das moegas, nós temos o processo de moagem e nós temos o processo de tratamento do caldo, beleza? Então, veja só, o macroprocesso de moegas é formado pelo processo de moagem e de tratamento do caldo. Dentro da moagem, eu tenho algumas atividades. Uma delas é a moagem da cana. Só que a outra atividade também é o peneiramento do caldo, tá? Além disso, no tratamento do caldo, né, que é um processo separado da moagem, nós temos a clarificação do nosso caldo como sendo uma atividade. Enquanto a separação de impurezas é uma outra atividade que está dentro do tratamento do caldo. Então, ele é separado em níveis hierárquicos, em que nós temos as atividades no âmbito atomizado, depois um conjunto de atividades vai compor o próximo nível, que é o de processos, né? E um conjunto de processos compõe, olha só, o macroprocesso. Então, essa é uma organização hierárquica entre macroprocessos, processos e atividades. Facilita muito para a gente, lá na frente, quando nós formos elaborar o fluxograma. Depois, mais para frente, eu posso estar explicando melhor, né, por que facilita. Vamos pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, né, a ação do processo e das atividades, né, e também do macroprocesso. Então, o seu Zé, ele construiu uma empresa de confecção de sapatos, né? Então, ele fez essa confecção. Quais são os processos que necessitam ser realizados para a confecção de um sapato? Beleza? Então, a gente vai desenvolver esse processo aqui. Então, eu sei que ele vai entrar com matéria-prima. A matéria-prima já não está no formato do sapato. Ela vai ter que ser transformada no sapato, por meio de processos de transformação, né? Então, primeira coisa, a gente tem que receber a matéria-prima. Então, o recebimento da matéria-prima é um processo, tá, que a gente vai ter na nossa empresa, na empresa do seu Zé. Esse processo de recebimento de matéria-prima, ele é composto por algumas atividades. Essa atividade, ela vai englobar o desembarque da matéria-prima, então eu vou fazer, né, o transporte da matéria-prima entre o caminhão de transporte até o meu estoque. Só que, além disso, se nós estamos trabalhando com uma atividade, é a aprovação dessa matéria-prima. A matéria-prima está aprovada ou está reprovada? Então, vejam que um processo de recebimento de matéria-prima é composto por várias atividades, tá? Agora, quando a empresa ela se torna maior, esse processo de recebimento de matéria-prima ele pode se transformar num macroprocesso. Agora, como assim, professor? Um processo pode ser um macroprocesso. O que acontece é que, dependendo do nível de complexidade, a gente vai estar classificando ele como macroprocesso ou como um processo. Nesse caso aqui, é uma empresa pequena, de certa forma mais simples a operação dela, né, a parte de produção, então a gente consegue trabalhar o recebimento de matéria-prima como sendo um processo. Agora, se essa lista aqui, se no desembarque eu tenho, né, subatividades, aí a melhor coisa é considerar a matéria-prima como, a recebendo a matéria-prima como sendo um macroprocesso, o desembarque da matéria-prima como um processo e as atividades desse desembarque, tá? Para depois um outro processo da conferência da qualidade. Nesse caso está simplificado, então a gente deixa dessa forma, tá? Então vejam que não é algo fixo, não é algo engessado, tá? Você define o que você considera como processo. Às vezes você começa a operacionalizar um determinado tipo de fluxograma e você considera que uma determinada atividade de transformação
ela é um processo, e conforme você vai descobrindo mais sobre ela, né, sobre os processos internos dela, você vê que ela, na verdade, é um macroprocesso. E às vezes um outro que você considerava ser um macroprocesso, você verifica que ele não tem a complexidade suficiente. Então você consegue rebaixá-lo para um processo. Então é algo que a gente consegue ter aí, né, algo mais flexível para trabalhar. Então a gente, né, depois que recebeu a matéria-prima, fez o desembarque, tem a conferência da qualidade e foi aprovado, nós podemos agora seguir para o próximo processo, que é a preparação da sola. Então a gente faz essa preparação da sola, só que ela tem algumas atividades. Quais são as atividades? Primeira coisa, chegou ali a matéria-prima, né? A sola, o material da sola, ele vem, né, como um retângulo ou um padrão, né, da fábrica que produz, né, esse material. Então a gente precisa primeiro medir e fazer as marcações nesse tecido para depois nós realizarmos este corte. Além disso, depois do corte, nós temos que fazer uma conferência da qualidade se a nossa empresa quer trabalhar com uma qualidade mínima. O que seria essa conferência da qualidade aqui? Verificar se a medição está de acordo com um padrão pré-estabelecido, né, e fazer essa comparação, da mesma forma que nós fizemos para o recebimento da matéria-prima. Uma vez que a gente finaliza o preparo da sola, nós temos o preparo do tecido do sapato, né? Agora aqui fica uma questão, né? É uma questão para o engenheiro e também para o pessoal, para os alunos do setor de negócios. Esses preparos poderiam ocorrer do jeito que está aqui, um em sequência do outro, ou nós poderíamos ter dois processos ocorrendo ao mesmo tempo, o preparo da sola e o preparo do tecido do sapato. Isso é algo a se pensar, tá? Principalmente quando a ideia é de maximizar, tá? Na verdade, maximizar não, me perdoem, minimizar o tempo, tá? Que a nossa matéria-prima até o produto, da nossa matéria-prima leva até nós termos o nosso produto final, tá? Porque assim, menos tempo nós temos esse fluxo, esse valor dentro da nossa empresa e mais rápido nós conseguimos ter um retorno financeiro. Beleza? Então, o preparo do tecido do sapato, ele é composto por algumas atividades. Nós temos aqui, também como preparo da sola, a medição e marcação no tecido. Uma vez que a medição está pronta, já é possível fazer o corte da sola, né? E uma vez que o corte da sola está pronto, nós podemos fazer a conferência da qualidade. Agora, nesse caso, né, vejam que se há necessidade de fazer a medição e marcação, nós estamos trabalhando com um funcionário, tá? Numa situação, né, em que nós temos automação, não há necessidade de fazer medição e marcação, porque no processo de corte, a matriz de corte já vem no formato que nós queremos. Então, ela só desce e corta o tecido. Então, não há essa atividade de medição e marcação. Por isso é importante, tá? Quando vocês forem elaborar a atividade relacionada a esse nosso minicurso, que vocês realmente estudem esse processo e descubram o máximo possível sobre ele para vocês identificarem quais são as atividades que são feitas. Temos o tecido do sapato, temos o preparo da sola. Então, a sola e o tecido estão prontos. O próximo passo agora é a montagem do nosso sapato. Então, nós vamos receber aqui, tá, todos esses materiais e vamos ter que passar uma camada de cola nas regiões onde vai haver a união. Então, nós vamos fazer a união das partes, então faz esse processo de união, e uma prensagem. Por que a prensagem, nesse caso, seria importante? Porque a gente está mantendo ali aquelas duas uniões juntas, né, sem espaço para entrar ar, então a cola vai ficar ali, né, e vai ter a sua capacidade máxima de suporte, tá, das tensões. Mas caso não tenha essa prensagem, você vai ter camada de ar ali no meio, e essa cola não vai durar muito tempo, porque onde tem camada de ar pode entrar água. E a água, ela consegue destruir muito bem, tá, um processo de cola. Finalizou isso, nós temos, basicamente, o sapato pronto, ele está pronto para a expedição.
Então, olha só, para a expedição, a gente tem também algumas atividades a serem desenvolvidas. Montagem da caixa é uma delas. O sapato vem numa caixa. A empresa não vai entregar só o sapato, ela tem que entregar uma caixa também. E para ela ter uma caixa, tem que montar a caixa, mas para ter uma caixa, ela tem que receber a caixa, olha só, na matéria-prima. Tá? Então, o fluxo do papelão, por exemplo, se ela usa papelão, vai ser diferente para a caixa do que o fluxo, por exemplo, do tecido do sapato. Tá? Além da montagem da caixa, nós temos a atividade de inserção do sapato na caixa. Então, essa inserção, a gente pode colocar o sapato com alguma folha ali, com um material diferente, com silica gel para evitar, né, que haja umidade. Tá? Então, a gente faz essa inserção do sapato na caixa. E uma vez que nós temos essa inserção, o nosso produto está preparado para o embarque, tá? Para ser mandado embora para o nosso cliente. Vejam o seguinte, faltam muitos detalhes aqui dentro. A gente tem aí dentro de cada processo, a gente pode adicionar mais atividades que faltam. Aqui, por exemplo, na expedição, tá? Aqui seria o momento da gente elaborar, né, a nossa nota fiscal. Não está aqui a nota fiscal. No caso, ela estaria teoricamente embutida dentro de uma atividade, mas não é algo ideal a ser feito, tá? Bom, pessoal, isso que eu tinha para trazer nesse vídeo era para vocês terem um entendimento um pouco melhor sobre o que é um processo, sobre a hierarquia, né, dos processos. Existem macroprocessos, processos e atividades, né? Nós também temos subprocessos, mas aí é para algo extremamente mais complexo. Vamos tentar trabalhar só com macroprocesso, processo e atividades, tá? E daí a gente segue aí para o nosso próximo vídeo, que vai estar trazendo aí os processos auxiliares. Beleza, pessoal? Então, eu finalizo aí com esse slide e agradeço a atenção de todos.